Olá, para você que está ligado na TV Rio Doce, em todas as telas, na televisão, canal 6.1 da TV aberta, na TV a cabo, canal 10, pelo celular, pelo computador, pelo tablet, pela Smart TV, nas nossas redes sociais. Obrigado pela sua audiência, cuidando de você, está chegando, está no ar. É o nosso programa sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida, é a prestação de serviço da TV Rio Doce. É informação, né? É a ferramenta para você cuidar da sua saúde, prevenir doenças, é o nosso propósito. E sempre a gente convida profissionais para vir trazer o seu conhecimento, para nos ajudar nessa missão, prestar serviço, ajudar a ter mais saúde, bem-estar e qualidade de vida. No nosso programa de hoje, a gente vai voltar a falar sobre uma situação bem recorrente nos pedidos de entrevistas, mas porque são problemas que incomodam, que afetam boa parte da população, né? Boa parte ou grande parte já teve, tem ou vai ter algum problema articular, algum problema ortopédico, algum problema muscular, né? Então, são temas recorrentes e por isso nós sempre temos aqui a parceria, né, do fisioterapeuta, que é o nosso convidado de hoje, Leonardo Neri, que volta ao programa, da Clínica Mover, sempre nos ajudando a falar sobre diversos tipos de assuntos na área da fisioterapia, na área de prevenção, de tratamento, né? Diversos tipos de assuntos são tratados aqui. E hoje, o Leonardo, ele vem aqui para nos ajudar falar sobre alguns tipos de intervenções, né, tipos de sofrimentos que as pessoas passam em relação a problemas ortopédicos, musculares, articulares, né, que é a quiropraxia, né, que nos últimos tempos vem se falando bastante, né, tem com certeza, suas vantagens e aplicações, mas tem certos cuidados que devem ser tomados. Então, por isso, nós convidamos um especialista, né, autorizado à prática para nos esclarecer sobre isso e também outras intervenções. Leonardo, boa noite, obrigado por retornar ao nosso Cuidando de Você. Boa noite, Márcio, eu que agradeço aí mais uma vez a oportunidade. Pois é, quando a gente fala assim, de intervenções, né, felizmente, né, nós temos hoje diversas intervenções, você já veio aqui falar sobre diversos tipos delas, né, para poder tratar problemas ortopédicos, articulares, musculares também, né, e a quiropraxia, ela é uma dessas ferramentas utilizadas, né, e a gente tem visto, né, principalmente com a rede social, a gente vê toda hora, né, aparecendo vídeos, pessoas fazendo, diversos tipos de pessoas fazendo, pessoas da área da estética, até cabeleireiros em outros países, né, barbeiros. Então a gente quer esclarecer isso, né? O que é a quiropraxia, quem está habilitado, os benefícios, os riscos. Então, primeiramente, eu gostaria que você esclarecesse didaticamente o que é quiropraxia. Ótima pergunta, Márcio. Então, isso é uma questão que ela é extremamente importante devido ao que a quiropraxia trata. Porque a quiropraxia, gente, a gente fala muito sobre lesões articulares, problema de coluna, mas no fundo, o que a quiropraxia trata é de sistema nervoso, tá? Não, mas sistema nervoso, vamos explicar. O sistema nervoso que está dentro da sua coluna, que sai pelas vértebras e que vai fazer toda a conexão entre todos os seus músculos e todas as articulações com o seu cérebro. Então isso é muito nobre, Márcio. Isso é o tecido mais nobre que a gente tem no corpo, né? Então por isso que a gente tem que ter bastante cuidado na hora de lidar com isso, né? A quiropraxia, hoje, ela tem o maior foco de tratamento na coluna, exatamente porque a coluna tem a função dela estrutural, né, de manter a gente de pé ali, de sustentar o peso do corpo, mas mais do que isso, ela tem a função de proteger o sistema nervoso. E quando você tem algum problema ali na coluna, seja uma rotação vertebral, uma inclinação, ela está deslocada um pouquinho mais para frente, ou problemas decorrentes do envelhecimento, né, que são as artroses, né, isso vai dificultar tanto o movimento dessas vértebras, né, quanto pode atrapalhar a saída desses nervos ali da medula para poder fazer a função deles no resto do corpo. Então a quiropraxia vai ajudar aqui a restaurar a mobilidade, o movimento dessas vértebras, tá? Para que o sistema nervoso possa funcionar plenamente, né?
Então, a gente sempre tem uma coisa, quando a gente trabalha muito com coluna, é muito comum a pessoa falar, mas eu estou travado, né? Aí a pessoa vai entender o porquê que tá travado, que é um dito popular, né? Mas ele é muito sábio, por quê? O nosso organismo ele acaba travando o movimento através da contração muscular específica para evitar que movimentos possam danificar o sistema nervoso. Então, quando o paciente chega lá e está travado, esse músculo está fazendo esse papel de travar o movimento. Por quê? Se você movimentar, você pode machucar o seu sistema nervoso. Pode machucar o nervo e pode machucar a medula, que aí é mais grave ainda, né? Então, o papel da quiropraxia, essencialmente, é fazer com que toda a estrutura da coluna, né, ela vá fazer os movimentos de maneira que não leve nenhum tipo de risco para o seu sistema nervoso. Então, por isso que é muito importante fazer com pessoas habilitadas, pessoas que realmente conhecem o que estão fazendo, né? A gente tem aí desde o pessoal fazendo em academia, até igual você falou, o pessoal que trabalha em outras áreas que nem são da saúde propriamente dita, e que, não, deixa eu instalar você aqui. Gente, isso pode ser um risco, né? Isso é feito muito calculadamente, né? É muito calculado, é muito estudo aplicado, né, muitas horas de estudo aplicada para poder fazer da maneira correta e da maneira específica, né? Eu acho que isso que é o mais importante que a gente tem que deixar aqui hoje. A gente tem visto um boom sobre a quiropraxia, né? Verdade. E muitas pessoas acham que é algo novo, algo recente. A quiropraxia é uma prática nova ou já é difundida há muito tempo? No Brasil, ela tem aí beirando uns 30 e poucos anos. Muito né? tempo, né? Só que ela data de mais do que isso, porque ela é uma técnica que surgiu nos Estados Unidos na época da Guerra Civil Americana, né? Com as pessoas que vinham da guerra e normalmente vêm muito machucadas, né? Com muitas lesões, e aí uma pessoa que foi se debruçar sobre isso e ver aquelas pessoas que tinham problemas de movimentação, que não conseguiam movimentar direito, e aí com muito estudo e aplicando ali, né, uma observação científica em cima desses pacientes, ela conseguiu chegar nessa técnica, né? Lógico que isso não é da hora para outra, isso foi durante muito tempo, né, muita tentativa e erro, né, como tudo na vida e como tudo na área da saúde, né, precisa de pesquisa, a gente vai testando, uma hora dá certo, outra hora dá errado. Então, para a gente ter hoje a quiropraxia num nível que ela é excepcionalmente eficiente, né, que resolve mesmo o problema das pessoas, né, já vem bastante tempo. Se a gente está falando aí, se eu não me engano, aí é na base de entre 1.700 e 1.800 nos Estados Unidos começou. Então já tem bastante tempo. E aí, como você falou no começo, na introdução do nosso papo aqui, que hoje tem um boom disso nas redes sociais, então você vê ali, parece que o pessoal adora, né, os estalos, né? Aí vai lá e pega o pescoço da pessoa, gira, creque, aí vai várias vértebras ao mesmo tempo. Na lombar, a mesma coisa, creque, faz de um lado, depois vira, faz do outro. Gente, isso não é quiropraxia, né? Quiropraxia é extremamente específica e você imagina comigo, a gente estava falando, eu estava falando no começo, quando eu comecei a explicar. Você tem uma vértebra rodada para um lado. Então, como que eu vou chegar a pessoa, manipular de um lado, creque, e depois vou virar e vou manipular do outro? Quer dizer, então você voltou ela para o lugar e você pode ter voltado ela para a região de lesão novamente, né? Esse programa tem esse papel de esclarecer realmente a forma correta, porque é muito difundido, a gente vê, né, adolescentes fazendo, com adolescentes, em diversas outras situações, o tal de instalar, né? Instalar o pescoço. Até no TikTok tem muitas dessas coisas acontecendo. Né? Tem um vídeo que circula na internet que viralizou, de um barbeiro que fazia isso, né, na Índia, né, de estalar o pescoço. Ele fez um movimento que o cliente teve um AVC. E foi assim, um vídeo muito assustador, né? E a pessoa ele sabia o que fazer na hora, colocou álcool para ele cheirar e tal. Mas ali, então, assim, a gente vê que tem que ter técnica, né, e é algo que tem benefícios, né, mas é algo que tem riscos, não é?
Né? E aí tem gente até perguntando aqui, né? Que é um nome complexo, quiropraxia. Né? Mas aí a gente sabe que não tem tanta complexidade, que não envolve equipamentos, não envolve. Praticamente é É movimentos mão. de mãos, né? Exatamente isso. A etimologia da palavra é isso. Quiro, mão, praxia, tratamento, cuidado, né? Então é o cuidado que a gente faz com a mão. Começou assim, né? Hoje a gente tem alguns instrumentos, algumas marcas especiais que eles vão fazer o quê? Me proporciona atender as pessoas com mais conforto para mim, então eu consigo atender um paciente com menos esforço, e para o paciente, às vezes, que é mais idoso, ou um paciente que tem mais medo, né? A gente pode usar esses instrumentos e essas marcas para que o ajuste seja, que a gente chama de quiropraxia gentil, que é aquela onde não vai precisar de girar ninguém, porque às vezes as pessoas têm medo, né, daqueles Sim. estalos. Então a gente faz com a ajuda desses instrumentos. Mas a quiropraxia, ela não é só uma técnica de impor ao corpo alguma coisa. Ela é um pensamento de avaliação, para onde eu possa identificar a causa do problema que a pessoa tem, né? Então, assim, vamos lá, hérnia de disco, né? Não apareceu ali do nada. Ela é um problema biomecânico, que a gente chama biomecânica, é porque é da mecânica do corpo, por isso que é bio. Então, é uma mecânica do movimento que está errada e que acaba fazendo com que aquela região da coluna venha sofrer esse problema de hérnia de disco, né? Então, resolve eu tratar ali? Não, ali já aconteceu, né? Resolve eu tratar a causa daquilo, né? Para que possa o corpo voltar realmente à sua naturalidade de mobilidade. Que é isso? Que ele possa mover-se novamente sem dor. Então é isso que a quiropraxia faz. É realmente achar a causa do problema. A gente até brinca na quiropraxia que normalmente o problema, a causa do problema está longe de onde a pessoa sente dor, né? E aí o cara falou, mas eu não estou sentindo dor aí, você está mexendo aí embaixo? Fala, calma que você vai ver que vai dar certo. E a pessoa fica impressionada. Mas não é porque não tem bruxaria nenhuma, sabe? É uma questão de você, com um pensamento e um raciocínio lógico, entender de onde vem a causa do problema que a pessoa está sentindo a dor. Ou seja, ciência, estudo, Bastante. anatomia, né, Isso. conhecimento, né, para poder fazer da forma certa, do jeito certo, para ter o retorno. No nosso programa, você sempre tem a oportunidade de saber aqui informações importantes, ditas de uma forma bem didática, de fácil compreensão, por profissionais da área da saúde que sempre são muito gentis e compromissados em prestar serviço. A gente sabe do dia a dia, da luta, das agendas apertadas dos profissionais de saúde, mas sempre quando a gente convida, eles têm o maior prazer de vir, porque sabem que contém informações e detém informações importantes para ajudar as pessoas, a todos nós, a melhorarmos o nosso conhecimento sobre saúde. No programa de hoje estamos falando sobre quiropraxia, é uma prática, uma conduta importante para poder ajudar as pessoas, né, a tratar de problemas sérios na coluna, dores, pessoas ficam incapacitadas, né? E no primeiro bloco, o nosso convidado de hoje, está aqui do meu lado, Leonardo Neri, fisioterapeuta da Clínica Mover, ele falou sobre o uso da quiropraxia, né? Justamente na questão neurológica, na questão da busca de causas de problemas sérios que as pessoas têm, né? É uma ferramenta importante, né? Mas a gente falou muito na abertura do programa e no finalzinho do bloco também sobre a questão de quem faz e quem lança a mão e oferece esse serviço. Porque, é uma prática que é feita com as mãos, né? É uma prática que tem benefícios, mas se for mal utilizada, né, ao invés de benefício, pode trazer consequências até graves, né, Leonardo? É verdade, Márcio. E assim, eu te digo que o problema é quem não é habilitado fazê-la. Porque é impossível uma pessoa que seja habilitada machucar uma pessoa utilizando a quiropraxia. Porque o tipo de exame que a gente faz simplesmente não permite isso. Porque é como se fosse... Nós não estamos tendo uma conversa aqui. Sim. A quiropraxia, a avaliação da quiropraxia é uma conversa que a gente tem com o corpo. E aí, nele, a gente pergunta onde é o problema e se eu posso intervir. Através, claro, dos testes, né? Aqui Sim. não vão ficar...
É um modo de falar. E dessa maneira, eu sei onde eu posso mexer, que isso é importante, eu pontuar aqui, aonde eu posso mexer, onde é a causa do problema, se eu posso mexer e como eu devo mexer. Então, dessa maneira, o corpo me orienta a fazer o que é necessário para aquele corpo naquele momento, né? E quando a pessoa não tem o conhecimento, ela vai simplesmente instalar. E ela está instalando o quê? Então, ela não sabe nem o que ela está fazendo direito, se ela está fazendo, qual o tipo de movimento que está impondo naquela vértebra, né? Então, por isso que há riscos quando não é feito por um fisioterapeuta que seja habilitado. Porque aqui no Brasil, Márcio, importante falar que a fisioterapia é quem tem a chancela, né, do nosso governo, do Ministério da Saúde, para poder aplicar a quiropraxia. Então, só pode ser quiroprata, né, que é quem faz quiropraxia, se chama quiroprata. É o fisioterapeuta que fez o curso de quiropraxia. Né? Mas o que a gente vê não é isso, né? Exatamente, falta infelizmente. Fiscalização, né? E falta, né? E esse é o objetivo desse programa, o conhecimento, né? E talvez uma preocupação e um cuidado de quem procura. Né? Quando você for procurar, né? Quando a quiropraxia for o caminho para você resolver a sua situação, o profissional habilitado é o fisioterapeuta. Né? Então, exatamente. Já foi dito aqui, né? Você chega lá com um problema, você pode sair de lá com um problema muito mais sério. Né? Pode causar lesões graves e complicações. Né? E a gente fala muito de instalar, não é? E a gente vê que... Vou até pedir o Pablo para poder exibir enquanto a gente fala aqui, lá no Instagram da Clínica Mover, inclusive tem, à tarde está aparecendo aí o @, tem lá até um destaque lá da quiropraxia. Pode ir aí, Pablo. Vai passar aí o Leonardo falando aí, você explicando ali. Pode pôr o áudio aí, por favor. Onde a gente usa as mãos, né, alguns outros artifícios, para o tratamento de dores, principalmente aquelas que vêm da coluna, tá? Mas também pode ser utilizada a técnica para as articulações periféricas, tá bom? Cervical, torácica e lombar, né? Bem como as funções do quadril e com o saco, que normalmente quando a pessoa tem dor, há pouca mobilidade nesses segmentos, né? Então a quiropraxia vai fazer com que esse cliente consiga. Ok. Tá aí, tá vendo? Esse vídeo é bem explicativo, está lá no Instagram da Clínica Mover. Agora a gente já vai ver aí na prática mesmo, né? Você tratando um paciente, não é isso? Exatamente. Paciente, esse vídeo, ele viralizou, ele teve mais de 250 mil visualizações. Opa! Você imagina isso aqui em Valadares. Isso foi feito há uns 7, 8 anos. E você vê que a gente posiciona o corpo da maneira correta. Então, o jeito que a gente pega, onde você posiciona, para você colocar exatamente naquela vértebra que você quer mexer. Sim. Né? Então, é muito cuidado, é muito zelo por aquilo que a gente está fazendo e tem que ser específico, né? Porque não é instalar qualquer coisa, porque senão você instala um monte de coisa aí que não precisa. Né? E assim a gente não faz, tem que fazer bem. Até pode voltar, Pablo, a imagem, porque nós temos a autorização, né, do paciente, olha, ele instalou ali, não é? Isso. Então, assim, já pensou se chega na mão de uma pessoa, a pessoa está com uma lesão, né, e acha que é só instalar. Isso pode complicar, isso pode causar uma série, né, não sabe exatamente, eu estou com uma dor aqui, estou meio travado. Às vezes é um problema muito mais sério. Sem dúvida. Ali, por exemplo, você usando as mãos e ali você acha o ponto ali e faz a pressão, não é isso? Exatamente. Ali que é um impulso rápido, então é alta velocidade, né? É descompressão o que acontece ali? A gente aumenta ali a mobilidade de uma vértebra em relação à outra, né? Sim. Vamos supor assim. E é importante você falar sobre isso, Márcio, e a gente entender que qual que é o primeiro passo da pessoa que está interessada e que tem algum problema de coluna, está com dor, ou a dor que não passa, você está com dúvida, procura para saber se essa pessoa realmente é fisioterapeuta. Sim. Né? Nós temos canais aí que nosso conselho chama CREFITO, Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Você entrando no site, lá você consegue pesquisar se ele tem
se o nome da pessoa está lá como habilitado como fisioterapeuta, por exemplo. Então já é uma coisa que deixa ela mais segura, né? Se ele é fisioterapeuta, ele pode fazer habilitação em quiropraxia, né? Então procure saber essas coisas. E outra coisa, você tinha falado sobre aquele caso na Índia, que teve uma pessoa que teve um AVC, na manipulação de cervical, né? Ali a gente vê só o ajuste, que é o que a gente chama de a manipulação, o instalar, a gente chama de ajuste. Então, aquele ajuste, ele precede de uma boa avaliação. Ali só tem o final, né? Foi feito toda uma anamnese com esse cliente para saber aonde que era, como que era e se podia fazer. Então, são testes, por exemplo, ali, por que dá o AVC? Ali dentro tem uma artériazinha que vai lá para dentro do cérebro. Então, eu faço um teste para ver se tem algum problema ali. Às vezes a pessoa nem sabe, mas tem um problema, que pode ser, inclusive, de genética, né? Por uma redução do espaço onde passa essa artéria. E aí, se eu mexer ali, pode dar algum problema. Então, a gente faz todas essas perguntas para o corpo, como eu havia dito antes, para deixar isso tudo muito seguro, tá? Isso aqui é importante. Tem resultado, tem benefícios, mas tem que ser seguro, que foi dito aqui, não é? Não é uma massagem, de jeito nenhum. É uma intervenção especializada para poder sanar problemas, né? Mas tem que ser feita toda a avaliação anterior para se chegar a esse ponto de fazer essa intervenção. Então, por isso, mais uma vez, profissional de fisioterapia que está habilitado a fazer esse tipo de intervenção. Então, procure quem é habilitado para a sua segurança, para evitar problemas. Está chegando ao final do programa, mas só aquela pergunta, né? A gente tem uma mania, né? Nossa, aí é pessoal, de ficar estalando o pescoço, vira para cá, estala para o outro, às vezes estala as costas. Isso é bom. Tem algum problema fazer isso, Leonardo? Olha só, o que eu sempre digo para meus pacientes que perguntam isso, que isso é uma dúvida frequente, né? Uma curiosidade frequente que eles questionam. Em outras articulações do corpo, eu não vejo problema nenhum, porque o ato de estalar, aquele barulho, é um gás que forma dentro da articulação e quando você estala, você levou ele no final do movimento, ele estalou. Tanto que se eu tentar de novo, ele não estala. Porque precisa ali de uns 20 a 30 minutos para essa bolinha de gás se formar de novo dentro da articulação. E isso é natural, tá, gente? Mas na coluna, eu sei o que eu sempre digo. Do mesmo jeito que você não deve se entregar sua coluna a qualquer profissional, qualquer pessoa que se diga profissional que possa instalar você, você também não deve. Pelo mesmo motivo, porque você não sabe o que está acontecendo, né? Você pode estar ali impondo um movimento excessivo para a sua coluna e isso vai te trazer problemas no médio e longo prazo. Porque a gente sabe o quê? E o porquê que as pessoas se instalam. Porque é bom, cara. É bom. Relaxa. Porque quando você faz a manipulação, todo o sistema nervoso, os músculos em volta, eles relaxam. Então dá aquela sensação de bem-estar. Mas se você está instalando a coluna e sente dor na coluna, aí já é um indicativo, opa, eu tenho que procurar um quiropraxista. Então vai lá na Clínica Mover e procura a gente. Agora, se você só instala e não está sentindo dor nenhuma, né, tenta evitar o hábito, né? Tenta fazer com que isso não seja um hábito, né? Às vezes, habitualmente, você vai virar um pouquinho mais rápido e instala. Não tem problema, não tem que ficar preocupado com isso. Se não tiver dor, né? Não seja uma prática corriqueira e você se autotratar, porque não é o caso. Procura um profissional. Exatamente. Leonardo, muito obrigado pela sua participação. Eu te agradeço, Márcio. Pelas explicações. Está aí, desmistificada a questão da quiropraxia, benefícios enormes, mas riscos enormes também, se não for feito por um profissional especializado, que no caso é um fisioterapeuta. Continue com a programação da TV Rio Doce, a TV que tem vários conteúdos, diversos tipos de conteúdos para você, e a gente continua com essa programação aí rica e muito farta para você. Muito obrigado e até o próximo, cuidando de você.